Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, eu tenho a Laura, o Tonho, que chega daqui a pouco, e o nosso convidado da semana, o Tadeu, porque hoje nós falaremos da 10ª semana do BBB 25, mais conhecido como episódio que deixou o Extra Podcast em luto, porque nós estamos aqui enlutado, vocês não estão vendo, mas estamos todos nós aqui de preto. Essa hora ia chegar, todo mundo sabia. Semana passada a gente comentou que isso ia acontecer, porque a partir do momento que a Laura botou a Aline como provável vencedora, você decretou o fim dela, Laura. A culpa é sua que hoje a gente tá comentando a eliminação dela. Mas eu quero começar primeiro conversando. Tadeu, seja bem-vindo. E aí, o que você tá achando dessa temporada? Porque ela tá tipo assim, nada boa, né? Olá, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja a hora que você estiver escutando. Eu acho que essa é a pior temporada do Big Brother aí dos últimos. Eu não sei nem calcular, porque eu nem lembro um Big Brother tão ruim quanto esse. Então, eu acho que tem muito tempo que eu não vejo. Acho que talvez o 15. Acho que do 15 para cá é muito. Eu não tenho palavras para descrever. Aliás, eu tenho palavras para descrever essa temporada, mas são todas ofensivas. Então, é isso. É, porque essa temporada, eu acho que da era moderna do Big Brother, se é por assim dizer, tipo o período pós-pandemia, do 20 pra cá, que é a nova era, né, que chegou mais Facilmente a público. pior. É tranquilamente a pior, gente. A 22 e a 23 parecem, sei lá, BBB 5 e 7, comparado a ela. Exato, Né? exatamente. Nossa, gente. Não, até ano passado, gente. Nossa, Davi, ícone winner, comparado ao que tá acontecendo aqui agora. Porque tá desandando, tá tudo. Tá, Laura, né? A gente sabia. A gente fez um. O tipo de episódio tá entregando tudo como vai ser, né? Que é a Aline, protagonista patriarca. A gente fez um episódio faz 15 dias, né, Laura, perguntando quem era a protagonista do programa e a Aline se Verdade. demonstrou ser protagonista. Mas você acha que tem como um protagonismo despontar, assim, ao ponto de mobilizar uma grande paixão, faltando, sei lá, um mês ainda pro Big Brother acabar? Falta menos, mas arredondando é um mês. Tá falando outro protagonista? É outro, porque Acabou uma parte do programa agora, né? Tipo, acabou está. A Aline sempre foi assunto desde o começo, né? Desde o primeiro Sincerão, ela já tava sendo criticada. Ela passou por altos e baixos. A gente criticou ela na época que ela tava sabonetando por causa do Diogo. O problema dela foi esse homem. E aí depois ela deu a sua volta triunfal, né? Eu acho que até num elenco bom, existiria. Eu acho que as pessoas, ainda mais na reta final, elas vão se descobrindo. Mas nesse elenco, você vê alguém com capacidade de tentar coisas novas. Eu acho que as pessoas ali, isso já existe desde o começo. As pessoas ali estão confortáveis esperando a hora de sair para o pós delas. Algum com dinheiro. Eu acho que ninguém tem muita vontade de fazer nada. Então, como que eu vou esperar que alguém se eleve? É, eu acho que o principal problema dessa temporada é justamente a falta de combatividade e vontade do elenco. Todo mundo que eles selecionaram, eu não sei, eu estava conversando com um amigo que eu tenho a sensação que isso aí é elenco de patrocinador. Bota esse aqui, bota esse aqui, bota aquele ali. Eu não sei o que aconteceu. Dívida de jogo. Alguém apostou dinheiro e perdeu no Tigrinho, e aí teve que se sujeitar a alguma coisa. Porque você vê que não foi uma seleção que priorizou pessoas que estejam compromissadas com a dinâmica do jogo. Todos, não é um problema pontual, é um problema coletivo. Todo o elenco tem problema de falar o que pensa. Todo o elenco está mais preocupado em dar passos é, que sejam validados externamente. O Guilherme, né? O Guilherme é um cara que muita gente teve ele como favorito, tem. Ele, para mim, é uma piada para o programa. Porque o único momento em que ele se posicionou, ele fala, bate no peito que se posiciona, mas o único momento que ele se posicionou de fato foi no discurso do Tadeu, que falava sobre o Matheus, quando o Matheus foi eliminado, que ele estava sendo eliminado justamente por não defender a vitória, e aí ele conseguiu entender que aquelas 3 pessoas estavam queimadas com o público, então ele ia persegui-las. Mas fora disso, ele não consegue tomar uma atitude, desenvolver uma jogada através de coisas que ele não sabe aqui de fora. Quando o João Gabriel chamou ele para o embate, né? Falando que era embate dele, ele no dia seguinte teve que vetar alguém da prova do líder. Gente, mas eu fiquei constrangido com a forma que ele falou, porque ele falava com tanta segurança quando ele estava falando da Graça, da Camila, da Tamires, e quando chegou ali, ele tipo estava amedrontado. Ele nem olhava direito. Então,
todo esse elenco está apresentando isso. Se eles não pescam algo do que o Tadeu está falando nos discursos, eles simplesmente não querem combate. Faz sentido. Nesse sentido, eu concordo com o que você falou e acrescento ainda que isso que é um grande problema para as pessoas aqui fora, porque eu acho que uma coisa que as pessoas não entendem do Big Brother é que elas gostam, não é sobre você ver o que está certo ou não aos olhos do público, é também manter a sua coerência lá dentro. Tanto que agora as pessoas estão reclamando das coisas que ele está falando das outras pessoas. Por quê? Porque a gente quer ver ele manter a coerência. É Exatamente. igual a Renata, e por mais que as pessoas ficam. A Renata tem essa torcida assim, mas ela não é. Eu vejo pra minha mãe. Minha mãe não suporta ela. Ela falou: a Renata mudou muito depois de sair de fora. Então, assim, de sair, né? Ela não manteve as próprias convicções dela. Então, assim, esse tipo de coisa, as pessoas não veem você ser autêntico com o que você acredita. É muito importante no programa. Você pode olhar todos os participantes que, por exemplo, o Davi ano passado, a Isabelle que se manteve fiel a ele. Essas coisas as pessoas lembram, as pessoas guardam, entendeu? Muito mais do que não necessariamente estar certo ou não aos olhos do público, assim, a pessoa Exato. me validar nisso. E se você jogar o Big Brother só pensando nisso, você vai se decepcionar, assim, porque você não pode pensar assim, você não pode viver de acordo com o que você escolhe, porque as coisas são filtradas para você lá dentro, você não tem uma visão ampla total. Então, como que você vai falar isso? Então, eu acho que valoriza-se muito ser autêntico ao que você acredita, a você mudar. Por exemplo, a gente fala o Gil do Vigor, quando ele mudou, saiu do quarto e foi pro outro, né? Ele fez de uma forma que ele explicou para o público o que ele estava fazendo. Por É isso que foi isso. bem aceito. É isso. E outra coisa sobre o que o Tadeu falou sobre o elenco, que o elenco que é fraco parece que foi selecionado para patrocinador, e eu acho muito. O Big Brother, eles têm uns arquétipos que eles procuram nas pessoas, né? Sempre tem Sim. isso. E aí tem sempre, né, a loura, odonto lá, a advogado, sempre tem esse tipo de coisa. Eu lembro que eles falaram no Big Brother 2021, teve uma reportagem sobre o Big Brother na Piauí, e eles falam a Sará, a gente sempre tem essa participante meio cabeça e tal. Eu acho que eles precisam atualizar esses arquétipos que eles selecionam, porque o Big Brother de 2020 para cá não é o Big Brother anterior. E eu acho que às vezes essas coisas são perdidas no tempo. O Thiago Leifert, que eu não gosto, mas ele falou uma coisa que eu guardei muito e eu acho que eles não seguem mais. Ele falou que ele acha que ele tinha que ter vários participantes igual o Gil do Vigor, que gostam do Big Brother, que amam o programa e que querem viver tudo lá dentro. E eles não buscam essas pessoas. E tem que ter mais gente assim, que quer viver tudo, quer se jogar. Eles não se preocupam mais com isso. Eu olho esse elenco e eu fico pensando assim: você tem que pensar que é um programa de TV, que tem que entreter. Eles olharam para Renata e para ela e falaram: essas vão me entreter. Eles olharam para os gêmeos e falaram: eles vão entreter. Como? Eu acho que vai até um pouco além do entreter, porque quando eles estavam entrevistando essas pessoas, não é possível que elas apresentaram coisas totalmente diferentes do que a gente está vendo, que fizeram os produtores ou os produtores de elenco, ou sei lá quem é que seleciona esse querido cast, olhar e falar assim: esse cara vai mandar bem num Sincerão. Esse cara vai argumentar bem, essa menina é boa de argumento, porque não faz sentido. Mike e Gabriel, os Joãos, Renata e Eva são extremamente fracos de argumento. Você abrir exceção para uma Daniela Hipólito, que é uma ginasta consagrada, Uhum. conhecida, mesmo sabendo que ela não vai ter tanto esse poder argumentativo, eu entendo. Agora você botar um monte de pipoca que não tem nenhum comprometimento com o jogo, que não vai para o embate, que não argumenta. Eu não estou falando que tem que brigar. É legal quando briga, a gente gosta quando as pessoas se descontrolam para a gente poder vê-las nos seus piores momentos também. Mas pode ser a pessoa mais controlada possível. Mas tem que ser aquela pessoa que vai argumentar. A gente tem que, para ganhar Big Brother, a gente tem que acreditar, a gente tem que fazer o público acreditar na nossa narrativa do programa. São 24 narrativas acontecendo
tempo e a nossa narrativa tem que sobressair. Então, se você tem um revés, que é quando sai um aliado seu, ou quando você vê que você mandou mal, se você se amedronta, se você se afasta, aí é muito mais acelerada a sua eliminação. Veja o Prior no BBB 20. O Prior estava num grupo que era massacrado em questão de popularidade, homens contra mulheres. As mulheres estavam no topo, muito populares, e os homens odiados. O Prior, que foi o último que sobrou, juntou com o Babu, sobressaindo pela narrativa das meninas, e conseguiu conquistar uma legião de pessoas aonde num Big Brother comum ele teria vencido no paredão que foi com a Manu. Então isso só foi possível porque, independente do escroto, ele comprou o discurso que ele estava falando, ele acreditou naquilo, então consequentemente ele influencia outros. Tá? Nesse grupo de pessoas que a gente tem hoje, qualquer coisinha eles se acovardam. Ontem eu fiquei revoltado com o papo que eu vi do Guilherme com o Vinícius, que o Guilherme falou o Vinícius estava falando assim, as bailarinas voltaram e aí o Vinícius falou, não, mas o que é soberba? Soberba é ela falar, ela não pode falar. O próprio aliado já não endossa a narrativa que o outro está colocando, entendeu? Esse é o momento de... Você pode até não concordar, mas aí você vai falar assim, eu não... Só jogou no ar para isentar. Por que que ele está validando a narrativa do outro lado? Ele acha que ele acha que ele vai virar o novo favorito assim? Você tem que ter embate para virar o novo favorito. Não faz o menor sentido. É um jogo covarde. Aí você me explica, por que contra Camila, Tamires e Grace, ele botou toda aquela pompa, bateu no peito, olhou com o olho aberto, e quando João Gabriel tá chamando ele pro embate, ele bota o rabinho entre as pernas, entendeu? E fala com voz suave e aveludada, entendeu? Me serve vadia. Que é isso? Não faz sentido para mim. E é ridículo porque ele está se colocando numa posição que ele poderia ser um protagonista do outro lado, criar um embate para ficar seguindo, beijando o pé de uma pessoa que ele acha mais forte. O que você vai conseguir com isso? Em terceiro lugar, que você consegue dinheiro com outras coisas? Pra mim, o que é pior é porque, assim, a gente veio de um paredão extremamente polarizado, né? Que o Tadeu no discurso deixou claro, que é os lados se enfrentando, né? Que não tem mais Nordeste para ser eliminado. Era o primeiro embate, propriamente dito, de Fantástico versus anos 50. E quando você sai uma pessoa que Tadeu exaltou num discurso anterior, dizendo que era a leoa, né? Dizendo que o Sincerão é todo dia. E que essa pessoa sai, você começa a fazer esses comentários, você enfraquece, além de tudo, o público que já fica desanimado porque uma pessoa importante saiu, né? A gente já fica desanimado. Não vou votar mais, a Aline saiu. Aí eles fazem, endossando isso, fica completamente mais maçante e desestimulante pro público. Mas vamos aproveitar que o Tonho chegou, vamos agora entrar no nosso luto. Tonho chegou agora que estamos 4 aqui, a gente vai dar as mãos agora e hora do luto, né? Que é hora de comentar a eliminação da semana, que com 51,73% dos votos, a Aline foi eliminada no paredão com um pouco mais de 209 milhões de votos. É a maior votação dessa temporada e a quarta maior do novo sistema de votação. A nível de curiosidade, quais são as outras votações? Eliminação do Michel, eliminação da Alane e vitória do Davi. A gente fica se perguntando, nossa, gente, hoje em dia a gente pergunta, mas precisava de quase 200 milhões de votos para eliminar o Michel? Ele vai estar assim, gente, foram 200 milhões de votos para eliminar a Aline pro Mike ficar, né? Assim, a gente ainda tem isso. Não foi a Aline ser eliminada, foi para quem a Aline também foi eliminada, né? Mas quero começar com o Tonho, que chegou agora. Tonho, o que você achou dessa eliminação dela? Porque daqui a pouco a gente vai entrar na parte dos dados de votação, que são dados também extremamente importantes. Mas aí, como foi ver que agora, quando a gente ligar a televisão para assistir o Big Brother, se a gente ligar, não vai ter mais a Aline para assistir? Gente, primeiramente, boa noite. Cheguei agora, estava na aula, o Tadeu também. Boa noite. Outro Tadeu, né? Não é o... Não, esse aqui é o Tadeu melhorado, né? Se eu estivesse no comando do Big Brother, não ia estar isso não, que eu ia estar fazendo escândalo. Pelo amor de Deus, né? Mas, cara, assim, o que eu achei da eliminação? Achei que acabou o programa, né? O que adianta falar para ser igual a Aline se eliminar a Aline? Obviamente que a gente sabe que entra muito a coisa do racismo ali, porque ela, como uma mulher negra, ela gera esse desconforto em algumas pessoas, né, de não aguentar ver ela se posicionando, ela ativa, ela brigando pelo que ela acha certo,
ainda que às vezes ela tenha, sei lá, se equivocado em uma briga ou outra e arranjar uma briga por nada, ela movimentou demais o jogo. E a gente também não passou pano sempre para ela, não. Vamos deixar aqui o disclaimer, porque a gente já falou umas semanas atrás que ela estava apagada, que ela estava na sombra do Diogo, que ela estava ali sendo chata. Então, assim, mas a gente tem que dar crédito também quando tem que dar, porque agora, sem ela, quem que vai bater no peito com os outros ali? Porque a coisa era ser o Sincerão é todo dia, igual a gente estava falando. Mas aí ela que fazia isso foi eliminada. Então, se eu tô na casa, se eu excluo da minha mente toda essa questão que ela foi eliminada muito pelo racismo estrutural ali da coisa, eu vou pensar, mas se eu aparecer, eu vou ser eliminado também. Eu vou ficar aqui na minha. Eu quero até aproveitar para fazer um merchan aqui, né? Que eu falo de Big Brother no Instagram e no TikTok, @brisadoido. Quem quiser seguir, fica à vontade. E eu falo muito disso, eu tenho falado muito disso lá. Eu acho que essa temporada tá tendo uma regularidade, assim, né, na perseguição com essas mulheres, porque a Camila também receber 95% de rejeição. Uhum. Inexplicável. Se você pega o top 5 de pessoas mais rejeitadas, 4 são pretas. E num dos vídeos que eu falei isso, uma mulher que eu não conheço, aleatória, né? Comentou assim: você está desrespeitando o Brasil, falando de racismo. Ela comentou assim: você está desrespeitando os telespectadores. Vocês me desrespeitam todos os dias. Toda temporada o telespectador me desrespeita fazendo coisas absurdas. É muito fácil você só ir na internet buscar um vídeo, cara. É isso. Entrar em qualquer página, em qualquer lugar, você vai ver o que aconteceu naquele momento. E aí é um discurso muito, muito coletivo, assim, sabe? Que um vai acreditando, o outro vai acreditando. E aí você fica assim, eu tô vivendo uma realidade paralela. Porque não é isso que eu tô vendo. Que interpretação é essa? Mas já foi visto que supostamente, né? Então entrou aqui agora, a gente tem que entrar conforme a lei, né, mas assim, supostamente tem esses grupos de engajamento, né? Que um lado tá tendo, que é para ir comentar, clicar para os comentários ficarem mais em evidência. Quando as pessoas clicam nesses comentários, as pessoas não têm nem seguidor, é uma conta criada recentemente. Pra mim, assim, a gente vive no. Por mais que a gente fique postando no Twitter quem tá votando, quem tá tudo assim, de fato a gente tá votando, né? Que ele compartilha aqui, eu tô em Laura, quem sempre dá o voto único da gente, fica brincando que tá à venda. E realmente tá, porque tipo, o povo tá pagando, né? Só não pagaram a gente ainda, né? Dos dois lados estavam pagando. Gente, por me pagar pra votar na Lina, eu votei na Lina não, pra votar pra eliminar o Mike, eu votei nele de graça, por não ter pago, pelo menos, né? Mas a gente fica assim, mas ele sabia que pra Aline a situação tava. O povo, vocês achavam que a Aline ia ficar? Não, gente, eu achava que a Aline ia sair contra qualquer pessoa, porque a situação dela já tava complicada demais já. Já tava uma Sim. situação que não importasse o que ela fizesse ali, por isso ela podia ter aloprado bem mais, porque vai sair, dá motivo agora, Aline, pra sair, mete mais o dedo na cara do povo mesmo, xinga com o nome, porque a pessoa não aguenta ser chamada de cobra, vai pra fazenda, ela vai ter uma turica na fazenda, né? Porque eu adorei ela rebatendo a Renata, dizendo que cobra é um adjetivo, um xingamento que o próprio BBB dá pra eles usarem, né? Porque é um dos itens do queridômetro. Ali pra mim foi maravilhoso. Mas o ponto é, pra mim eu sabia que o Big Brother ia tomar um caminho nebuloso e ia desandar, ia dar ruim pra Aline, quando tem a twist da vitrine do seu Fifi e um dos cartazes tem a seguinte frase: seja uma Aline, mas educada. Eu digo, pronto. Pra mim, já vi que o rumo desse Big Brother ia ser assim: pronto, queremos agora que você assuma o manto de Paula von Sperling, né? Porque foi isso que aconteceu. Porque o Big Brother que não tinha tanta polêmica acontecendo, tinha umas polêmicas acontecendo, né? Tinha uns debates acontecendo com a questão da Camila, com a questão da Tamires, com o Pota Vitória, mas não tinha se tornado o centro principal da temporada. E a gente viu que agora se tratou. Porque quando você começa a pedir assim, gente, por que vocês querem que ela vire uma Aline? Falou até semana passada, como é que vocês querem que a pessoa vire uma Aline se vocês têm a própria Aline para torcer, né, ali dentro? Então, eu vou endossar isso aí que você está falando com o que eu acho que vai acontecer no decorrer da temporada. Eu não acho que a Renata vai sustentar nenhum tipo de favoritismo. Até Eu porque acho. ninguém sustentou até agora, né? Ninguém sustentou, mas a Renata, pior ainda, porque a Renata não foi alguém que apareceu, foi alguém que construiu. É como se o público que estava querendo eliminar a Aline ou coisa do gênero, é como se ele tivesse se entranhado ali, se misturado com a Renata e usado ela para conseguir o que queriam. Só que ela, Renata, passou 60 dias invisível, ninguém ouvia falar
Uhum. A torcida gigante da Renata. Quem aqui não tomou um susto quando a Renata foi a mais votada pra vitrine? Eu não achava É. que seria ela, entendeu? Quer dizer, num determinado momento eu já vi que seria ela, mas quando anunciaram a Até twist, porque o que que tinha pra contar pra ela ali? nada. Ela não tinha feito Exato. Tanto nada que no foi tudo programa. com a Nada. Liso Gêmeos. Inclusive, ela era Seja a linha ridicularizada na educada. internet. É a página do Twitter, tem 5 mil seguidores pra humilhar ela. Então, eu acho que ela foi um instrumento do racismo do país, entendeu? Ela foi tipo assim, aquela porta, aquele condutor para poder finalizar o que queriam, mas eu não vejo ela a ponto de conquistar a fidelidade do público. Eu acho que é muito mais fácil o Guilherme ganhar uma partida aí do que ela, porque até mesmo na vitrine todo mundo queria que ela se juntasse com o Guilherme. Sendo que ela e o Guilherme não tinham nenhuma similaridade. Estava claro que não dava liga, entendeu? Que não fazia sentido. Mas a galera clamava pela aliança com o Guilherme. Uma coisa muito louca. Eu fiquei o dia inteiro assistindo. Todo mundo falava de Guilherme o tempo inteiro. Então eu não acho que ela vai ser a favorita. Eu acho que ela não tem repertório para sustentar 20, 30 dias de Big Brother que tem pela frente. E eu acredito que vai cair o prêmio no colo de alguém dos anos 50. Diego, Vitória ou Guilherme. Então, eu entendo isso que você está falando. Em certa parte eu concordo, mas eu acho que tem um outro fator aí que. Tudo bem, a eliminação da Aline talvez não tenha tanto a ver com a torcida da Renata. Eu acho que realmente não tem, porque o hate da Aline vem de antes. Pegando aqui, por exemplo, como exemplo, a minha mãe. Minha mãe não gosta da Aline porque minha mãe gostava do Diogo e ela achava que a Aline destratou o Diogo. Sabe? E tem um monte de gente que acha isso também. Completamente biruta da cabeça, né? Sendo que foi Vamos deixar totalmente o claro. inverso, né? Completamente biruta Pô, da cabeça. Mas realmente tem gente que já desgostou dela ali e foi desgostando por outras coisas também. Então não sei se a torcida da Renata realmente fez isso tudo. Mas eu acho que esse paredão ele desanima muito a torcida dos anos 50. E fala assim, desanima. foda-se, sabe? Não vou mais votar, vai dar merda mesmo. Então que se foda, não vou mais fazer mutirão. E aí, pronto, sequestrou o Big Brother, a torcida da Renata, e foda-se, né? Uma torcida que eu até hoje não entendo de onde surgiu, porque ela não fez nada. Nada. Não, e a Inútil. própria torcida não fazia barulho. Foi tipo da vitrine pra cá, literalmente, que ela apareceu. Mas eu e a Laura tem a resposta pra isso, mas a gente vai falar em off, porque eu não sei quando o Tonho cobra de honorário pra defender a gente no tribunal. Mas em off, Tadeu e Tonho, eu e Laura, a gente fala da onde surgiu a torcida Renata e quem foi responsável por isso. Se Olha, vocês pagarem bem pra gente, um pix bem gordinho pra gente fala pra quem foi. não Pra quem precisa, foi. gente. Se vocês forem me seguir lá e falar, oi, quero saber a fofoca, eu conto. De graça, o Tadeu conta. Mas olha, Laura, antes de passar pros dados aí, o que você achou da eliminação da Aline? Eu sei que a gente tá triste com a eliminação da Aline, a gente dedicou, gente, pela primeira vez na história do podcast, tá vindo uma capa de podcast só com foto da Aline, olha que coisa boa. Né, era tudo assim pronto, porque nós somos viúvos, mas o que você achou? Como eu falei no começo, você foi uma das responsáveis pela eliminação da Aline, porque ela era sua torcida pra vencer. A gente É sabe que a gente, quando verdade. aposta, dá errado. Né? A gente sabe que quando a gente torce, não dá certo. Eu garanti a eliminação dela. Eu achei, assim, triste, porque a Aline é uma personagem que é o que a gente tem que destacar, que a gente quer que o BBB tenha, né? Que são pessoas intensas e que fazem de tudo, assim. Ela teve altos e baixos, ela teve a fase terrível com o Diogo, ela se recuperou, ela não ficou quieta, ela não ficou calada e ela fez acontecer e ela apareceu. Sempre que uma pessoa aparece, os outros querem cortar, né? É, eu acho que a Aline foi o único, último resquício de vida nesse programa, sabe? Aham. Ela era o que gerava a situação, não só lá dentro, como aqui fora. Você tem hoje o reflexo que ficou depois da eliminação dela, que todos estavam falando, foi o quê? Ai, mas é porque ela não tava, né? Não tava exagerando muito, tem coisa que vai além, tem que ser mais parado. O que é totalmente. Infelizmente, é o que dá certo para muita gente lá dentro. Mas é totalmente a coisa errada a se pegar do Big Brother. Porque
primeira coisa do Big Brother, para você ter um futuro depois, é você marcar, né, as pessoas quererem te ver e tal. Eu acho muito melhor ser uma pessoa que é como a Aline, que nem foi odiada assim, eles devem achar que tem sido muita diferença, mas nem foi. Se ela fosse odiada de verdade, ela teria saído com 80%, né? Vamos falar a verdade. Uhum. Ela não é uma pessoa que é odiada aqui fora. Não pode falar isso. Mas assim, que tenha polarizado, que tenha tido pessoas odiando do que uma pessoa que as pessoas são indiferentes. Que o Mike é uma pessoa que é totalmente indiferente. Eu não odeio o Mike, eu não penso no Mike. Eu esqueço que o Mike tá lá Aí que dentro. tá, né? Exato. E aí, essas pessoas acabam permanecendo, sendo levadas lá dentro, porque ninguém nem lembra da existência. E agora vocês falaram da Renata que era inexistente, é a mesma coisa. Para mim, eu não consigo entender como ela tinha uma torcida. Eu fico só confusa, porque é uma pessoa nula. É uma pessoa que não é interessante. Desinteressante. Falamos junto, hein? Você tem alguma história que a Renata contou que você lembra? Algum momento? Alguma coisa? De metade desses participantes que você lembra, que seja interessante, que tenha sido alguma coisa para você lembrar? Não tem nada. O maior momento dela é ela alisando gêmeos. E quando voltou, aí saiu da casa e aí entrou grandona e teve seu momento no sol. Com as pessoas basicamente ditando tudo que ela tinha que fazer, como se fosse um roteiro, e ela fazendo. É um negócio que não consegue entrar na minha cabeça. Eu tava falando que nessa edição eu não consigo nem ter mais raiva. Não tenho sentimentos. Meu sentimento geral é confusão. Eu não entendo como que a gente chegou nesse ponto no Big Brother. É uma coisa que é totalmente construída é, só por pessoas aqui fora. Não tem nada dela lá dentro, entendeu? Ela não fez nada até chegar nesses 60 dias. Nada. E ela já tinha uma coisa construída aqui fora e que foi vendida. Ela fica falando, vocês falaram aí que ela fica repetindo as coisas, e é isso, cara. É igual aquelas fake news que as pessoas ficam repetindo, falando totalmente até acreditar. É isso. Ela fica repetindo, eles corroboram aqui fora com as edições dos vídeos que eles fazem. E é isso. Tem uma galera que não assiste Big Brother. Eles assistem a edição dos outros e os outros comentando sobre Big Brother, né? E isso E é muito. posta A pra gente vê engajar, muito né? esse público. Isso, a gente vê muito esse público que fica fissurado. O público do Big Brother hoje em dia, eu já falei, a gente já mudou muito, mas hoje eu vejo muita gente que não gosta do Big Brother, não gosta do jogo. Gosta de alguma pessoa, decide aquela pessoa é minha favorita, e é isso, é uma competição, parece, de torcida, pessoal, assim, das pessoas aqui fora querendo votar e tal. É mais do que deles lá dentro. Essas pessoas não gostam de Big Brother. Se gostassem de Big Brother, várias coisas seriam sido diferentes. Elas gostam de ganhar, de estarem certas. Não, principalmente quando ele parte do princípio que as pessoas chegam e ficam falando da Aline, tipo, a Aline é grossa, a Aline é mal educada, a Aline xinga, a Aline joga baixo. Eu digo, gente, assim, a Aline não xingou ninguém e as pessoas estão esquecendo que teve gente ali que queria jogar latinha na cara dela, que falou que seria expulso por agressão, se preciso, né? Então eu fico pensando, será que um cobra e um pomba sujo incomoda mais do que isso? Não Exato. importa o que é feito, o que é falado, o importa é quem falou e quem fez, né? É Big Brother, é isso, né? Não E a importa o que é Aline não tudinho. fez 1/10 do que o Davi fez, né? Não, e as pessoas assim, todo mundo tem o direito de torcer por quem quiser, né? Assim, cada um torce por quem quiser. Mas que tem umas pessoas torcendo burramente, tem, né, gente? Vamos ser sinceros. Por quê? A Aline pode ter uns defeitos dela, como a gente já falou sempre. Teve uma época que a gente tava criticando a Aline aqui toda semana. Todo Eu episódio a queria, gente inclusive, tava que ela fosse criticando. eliminada nessa época, tá? Eu torcia pra ela sair, pra aprender, pra Completamente, gente. tomar uma lição. Sim. E, É. e é o que tava se desenhando, né? A gente jurava que ela sairia antes do Diogo, por causa disso, gente. Tá vendo? Ia aprender saindo antes dele. Mas
A Aline, gente, o povo fica falando, mas a Aline é falsa. Gente, é muito engraçado porque tudo que a Aline falava das pessoas, ela tinha a oportunidade de dizer na cara, como Soneca dos Sete Anões. Por exemplo, a Aline não tem coragem disso na cara da Renata, ela simplesmente falou isso na cara dela. Sincerão. Você me lembra um personagem infantil que é um Soneca dos Sete Anões. Então ela falava muito na cara e falava tudo assim. Então a gente já entra nesse debate agora aqui, na parte da votação propriamente dita. Por quê? Porque a Aline foi eliminada, como eu falei, com 51,73%. Mas você pega o voto da torcida, a Aline recebeu 58%, tô dando arredondado, viu, gente? E o Mike, 41%. Ele fica pensando, ó, realmente, torcida eliminou ela, se tivesse só esse tipo de voto, eliminava. Mas quando a gente pega o voto único, que é o voto por pessoa única, ou seja, o que pode mais dizer a opinião do público é o voto único, não o voto torcida. A gente vê que o Mike teve 53% dos votos, enquanto a Até Aline teve 45%. Laura, isso é a maior discrepância que a gente tem nesse novo formato de votação. E quer dizer que o público realmente não queria a Aline eliminada, se a gente for pensar como um todo. A gente já falou muito sobre a diferença do voto único de voto de torcida, que o voto único é um representante muito maior do desejo geral do que o voto da torcida, né? Então, dessa vez, não consigo nem tanto culpar o público geral do BBB, porque claramente o público geral do BBB queria a Aline ficando, né? A gente já falou, as pessoas que não gostam de votar, que não costumam votar, depois que teve voto único, elas começaram a votar. E porque elas acham que aquele voto único delas é tipo assim, é tipo o meu, é uma coisa que eu posso fazer, assim, é o básico. Todo mundo pode fazer. Porque as pessoas não têm paciência para votar, ninguém tem saco. Gente, eu vou votar um saco. E porque é uma coisa meio é chato, é mecânico, você tem outras coisas para fazer, mas você dá seu voto único é aquela coisa, eu posso dar esse meu voto por CPF. E outra coisa, isso representa muito mais. Eu já falei, eu não costumo votar, mas depois eu parei de votar em 2019, de ódio. Mas depois do voto único eu comecei a votar. Eu voto só voto único. Se bem que ontem eu dei uns votinhos de torcida para a Aline. Mas eu pego pelas pessoas ao meu redor, assim, amigos. Eles sempre falam, já deu seu voto único hoje, sabe? É uma coisa assim, de pessoas que assistem, mas às vezes não tem esse apego a certas pessoas e elas votam porque elas votam na dinâmica do programa. E é totalmente da ideia do voto de torcida, que é o voto dos fanáticos, né? Tomam o Big Brother de uma forma, essa cultura de fã que a gente não estava acostumado necessariamente a ver nesse nível. A minha curiosidade com voto único e voto de torcida é saber a quantidade, quantas pessoas estão dando esses votos de torcida e quantas pessoas estão dando esse voto único. Eu acho que o que aconteceu quando teve voto único é que muita gente que votava mais parou e só dá o voto único e dá tipo 5 votos, sabe? Porque ela acha que ela já fez o lado dela. E aí fez o voto de torcida talvez ter menos gente que vota. Eu acho que tem bem menos gente que vota na voto de torcida do que voto único do que era no passado. Só que eles se engajam mais, né? São os mais fanáticos. Pensa na torcida da Emily, que tinha gente entrevistada que passava o dia todo votando. Era como ela, minha filha. Eu lembro disso, das pessoas falando. E pensa nessas pessoas, na quantidade de que é assim. Não é uma quantidade tão grande assim. Então eu queria muito saber a quantidade de voto bruto do voto do BBB único, sabe? No total, quantas pessoas são que realmente votam? Quantas dessas pessoas realmente votam em torcida? Quantas pessoas estão realmente comandando esse programa, sabe? Sim. E isso torna-se mais interessante de analisar quando a gente vê que teve supostos posts, né? Então, tem muita coisa de suposição aqui nesse podcast hoje. Supostos posts das pessoas comprando chip para cadastrar, criando conta com CPF, né? Que achavam na internet, que pediam pro povo. Então, a gente vê o que supostas coisas assim estavam acontecendo e vê que foi uma expressão. É um número muito expressante, gente. Eu acho que 53%. Tem uma seguidora nossa, que é a Brubru, né? Que eu sigo ela, acho que ela também segue, eu não sei, que comenta o Big Brother, ela fala assim, agora o povo tá lamentando a eliminação da Aline. Mas se de partir do ponto, se existem de verdade esses grupos de engajamento, e se as pessoas ficam só comentando e reagindo, quando você vai ver, as contas não têm seguidores, e se você vê que são 53% que queria que a Aline ficasse, é natural a gente ver que grande maioria do público agora vai reclamar da eliminação dela. Pessoas de verdade que assistem o Big Brother, né? Sim. Que entram um tempo nas redes. É natural ver que a Aline se tornou uma injustiçada. Porque a maioria do público único
queria que ela continuasse. Então acho que o voto único ficou muito comprovado isso pra gente também. Por isso tem aquela questão de quando vencedores típicos que a gente vê isso é Arthur e Amanda. Tanto que a Amanda foi a causadora disso, né? Você vê que, numericamente falando, de pessoas, não mobilizaram muitas pessoas, mobilizaram muitos votos. A pessoa pode ter muito like, muito tudo, mas quando você transforma isso em número bruto, número real, não é aquilo tudo, né? A gente não nega que a torcida é grande, a gente tá dizendo só que a torcida é engajada. Né? A gente pode afirmar isso, que a torcida rival, a torcida da Renata, não é nem rival. A única pessoa com torcida ali é a Renata. A Eva virou uma sombra, a Vilma tem como eu falei, né, a máfia do cabelo Chanel, os gêmeos, o Mike, não tem torcida, gente. Ali é a torcida da Renata. Então, que é engajada. Enquanto as outras torcidas deviam ter usado um pouco dessas táticas também, né, de começar a engajar mais em outras redes e tudo, mas é um voto único. E eu finalmente tive a minha resposta, não tive várias respostas. Um paredão decisivo para ver se a torcida da Renata era forte, aconteceu. E queria saber de que lado estão os votos únicos, e os votos únicos estão com os anos 50. Depois de 53% não tem pra onde correr. Esse voto único é todo deles, porque foi o voto único que salvou a vitória, e foi o voto único que salvaria a Aline se fosse só votação por voto único. Mas são uns dados bem interessantes de ver, né, Tadeu? E o que você achou quando você viu essas porcentagens aí? Porque foi discrepante. Torcida e voto único nunca tinha ficado tão discrepante pra gente. Já tinha acontecido na Vitória, né? Foi igual você falou aí. A Vitória de fato se salvou por causa do voto único. E isso acho que deixou algum registro aí na torcida que votou agora contra a Aline, para eles dobrarem a quantidade, triplicarem, sei lá quantos votos mais eles conseguiram. É complexo, mas eu estava pensando que, assim, se a Aline... Eu enxergo a semana da Aline e do Vinícius, eu acho que se eles tivessem se posicionado melhor na primeira vez que teve a treta da pomba suja, porque eu acho que eles cometeram um erro muito grande, que é não resolverem o embate e não previram a Renata também, né? Porque a Renata ficou alimentando isso por trás durante muito tempo para o público. Porque quando ele chamou de pomba suja, que ela perguntou o que significado, ele não quis explicar. Então, se ele não deu nenhuma narrativa, ele deixou a Renata dar a narrativa dela sobre esse assunto. Que eu acho que foi o que culminou na eliminação da Aline também, o que deu força, né? Se na primeira vez ele já tivesse dito a conotação que ele estava usando, explicasse e tivesse cortado meio esse assunto, talvez isso não tivesse crescido tanto e culminado numa força maior dessa torcida. Eu acho que tem que acabar com o voto de torcida ou limitar o voto de torcida. Porque... Mudar o peso, talvez. Talvez, porque assim, a gente vê que isso sequestra o Big Brother, não é a primeira vez, né? O que eu estou muito curioso de saber é como que vai ser o próximo paredão, que vai ter gente, vamos supor que o próximo paredão tenha gente do ano 50 e gente do Fantástico. Eu quero saber, porque a Aline é uma pessoa que polarizava, né, muito o público. Ou você gostava ou você não gostava, não tinha ninguém diferente quanto a ela. Eu quero saber com outras pessoas que realmente têm diferenças, o que vai acontecer, né? Se for um Diego versus o João Gabriel, assim, sabe? Quero saber se realmente vai estar solidificado que o Fantástico vai chegar aos 6 lá no final, ou se ainda tem jogo para ser jogado, sabe? Eu acho que tem jogo para ser jogado ainda. Tomara, assim, tomara mesmo que você Eu não esteja certo. vejo, é o que eu falei, eu não vejo que esses votos tenham vindos todos da torcida da Renata. Não acho que a torcida da Renata e da Eva seja tão gigante assim. Eu acho que foi um ranço coletivo pela Aline, que provavelmente contou até com pessoas que são mais imparciais, mas que na hora vão decidir por um Guilherme. Olha a quantidade de pessoas que pediu para a Renata se aliar ao Guilherme. Muita gente pediu. Então, eu acho que vai ter jogo, e se eles souberem quem eles colocam no paredão, se eles colocarem um dos gêmeos, eles têm muito mais chances do que se colocar uma das meninas ou o Mike. Mas eles têm medo dos gêmeos, né? Exatamente, mas os gêmeos, eles ainda têm uma parte do público que olha para eles também e fala assim, bizarros. Entendeu? De vez em quando eu gosto de desbravar o mundo do esgoto e acesso ao Facebook para ler sobre Big Brother, né? Para trazer aqui podcast. E se eu contar para vocês que tem uma narrativa nascendo no Facebook sobre a Renata estar aproveitando da ingenuidade dos gêmeos, vocês vão acreditar? Porque eu acreditei. Porque tá realmente acontecendo isso. E, gente, eu vejo ao ponto... Assim, a Renata, sem a Aline, a Renata vai polarizar ainda mais. Porque
vai polarizar ainda mais a opinião sobre ela. Ou o povo dela vai Aham. continuar gostando, a gente que não gosta, ela vai continuar não gostando, gente. Não vai começar a gostar dela de agora. Né? O ranço nela pode começar a ficar um pouco maior. Sendo que, e se, né? Ele trabalha com os e se's agora aqui. E se? Porque numa temporada que o público tá tão sedento pra ela ver umas pessoas tão polarizando ganharem, vai saber pra onde esses votos únicos vão. Porque, como falou, se a gente der um voto único da gente jogado assim do nada, se todo mundo começar a dizer, vou dar só voto único, esse 53% pro Aline pode virar 60% rapidinho. Né, para um outro lado, para qualquer pessoa do Big Brother ganhar dela. Outra, mas eu achei muito curiosa essa narrativa crescendo aí e provavelmente talvez o embate seja um pouco mais previsível, porque tudo indica que é a última prova do líder antes da semana turbo, seja agora na quinta, né, que esse podcast vai na quinta, e seja uma última prova de resistência, né, antes daquela prova que define o primeiro finalista. Então, se for uma prova de resistência, vou Renata líder de novo, Renata ou Mike, né, porque não depende da prova. E a gente vê Vinícius no paredão, acho que ele tem o mesmo fim da Aline. Se bater no paredão agora, dependendo Também do. acho. Porque Mas Vinícius não aí, vota nos gêmeos, né? não. Aí já, Mas já teria isso. sabe uma coisa que eu acho ruim nele? É essa. Ele perdeu a maior aliada e aí ele não consegue desenvolver ali com o quarto dele alguma coisa para tentar queimar a Renata, e ao mesmo tempo ele se sujeita, estava fazendo aula de balé ali com ela, que eu estava vendo aqui mais cedo. Um comentário bom sobre o plot do Pomba Suja que eu achei interessante foi que, foi assim, se a Renata se deu o direito de problematizar o Pomba Suja, a gente pode problematizar o Bicha Sonsa, que ela chamou o Diego. Não pode? É, Pode. exatamente, é isso A aí, gente pode pô. problematizar. Renata pode ser a rainha dos gays, segundo os fãs. Mas todos votaram nisso pra ela? Não, eu não. Eu certamente não. E Teve aí, um por que que eles plebiscito? são Sabia nem que tinha capazes? essa eleição. Aí, por que que eles são capazes de entender o Pomba Suja e não entender que o bicha pode ofender para algumas pessoas? Isso é podre, isso é patético, inteligência limitada. Algumas coisas eu percebo, outras coisas não. Tá Mas isso maluco. para mim é muito parecido com o Big Brother 23, com aquele negócio, a Larissa ficou falando que a Domitila era machista depois que voltou, e repetiu tanto aquilo que a parcela do público que ainda assistia, que foi só, sei lá, 4 pessoas, Aham. comprou aquela ideia idiota, E por né? que que o parte do público comprou a ideia contra a Domitila e contra É, a Aline? É muita né? coincidência, entendeu? É muita Sim, coincidência. Parece que os padrões se repetem. A mulher preta exato. lutando contra o grupinho das meninas brancas, entendeu? É um padrão que se repete o tempo inteiro. É patético. Eu acho torcedor de Big Brother patético. É por isso que a vida de todo mundo tá uma porcaria. Se as pessoas não conseguem definir direito o rumo de um jogo, imagina o que elas não fazem com a vida delas. Bota no buraco mesmo. Mas antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros. Toda quinta falando do BBB 25, então nos sigam, nos avaliem com 5 estrelas. Nos diga pros amigos que também curtam reality shows. A gente tá no Instagram, Twitter, Blue Sky, tanto eu como Laura, Tadeu, Tonho. Vou deixar as redes até do perfil que o Tadeu comenta também Big Brother aqui para vocês ouvirem. E lembrando que na segunda nós lançamos um episódio debatendo a imparcialidade em reality shows, então vão lá ouvir também. Agora vamos voltar a falar de BBB, porque toda semana a gente escolhe o destaque da semana. Será que esse é o último destaque da semana da temporada? Será que vamos ter destaques da semana a partir da semana que vem, que ainda é semana turbo? Mas vamos lá. O critério é único e exclusivo de cada um de nós. A pessoa pode trazer, você pode trazer uma pessoa aqui porque a roupa que ela estava usando para votar no domingo estava bonita. O critério é seu. Então você usa você segue o seu coração. Vamos lá, Tadeu. Para você, quem foi destaque dessa semana 10 do Big Brother e por quê? Eu gostaria muito de indicar a Aline, porque eu acho que ela merecia ganhar destaque na última semana, mas eu não acho que ela foi, porque eu acho que ela errou na condução. Embora ela seja destaque sempre, ela é um destaque, mas eu acho que ela errou na condução do caso Pomba Suja. Não que ela esteja errada, porque eu acho que ela estava certa, mas acho que não pensou no público de Big Brother na hora de conduzir esse assunto, é, e acabou eliminada também. Então, eu acho que o destaque da semana eu vou usar como critério o Sincerão. Eu acho que foi a Joselma. Porque eu acho que a Joselma. Não riam de mim, tá? Eu acho a Joselma uma jogadora bem fraca de Big Brother, mas eu acho que ela se destacou muito e mexeu muito comigo no Sincerão, porque foi um Sincerão extremamente difícil, emocional, emotivo, e ela
passou por muita coisa ali, teve que queimar, falar dos outros, e ela debateu muito bem com a Renata. Eu acho que ela me encantou ali no Sincerão, de fato, mesmo não fazendo nada na casa, então eu vou votar nela, Joselma. Ah, Tadeu, a gente não vai rir porque faz tempo que ele tá exaltando a Bad Del no Sincerão. Quando ela demonstrou, quando a Joselma de fato abraçou o ranço pelas pessoas, ela virou outra mulher. É muito boa É, ela ver ela com ranço. Gente, ela Exatamente. com O ranço. ódio, o ódio tornou ela muito mais ela, É, né? eu fui rebatido no Twitter quando eu falei, porque assim, as pessoas estão com uma leitura seletiva muito grande. Porque, gente, eu sei que é difícil vocês lerem 180 caracteres hoje em dia, porque, né, não é 30 segundos que tá aparecendo. Mas é É, porque eu tuitei e falei assim, gente, a Joselma tem os seus erros como jogadora, sim. mas foi muito bom que depois que ela foi exposta, ela bateu no peito que falou, né? Ela perdeu a paciência sobre isso. Exatamente, é. Aí algumas pessoas falam assim, mas depois que foi exposta, eu digo, gente, eu citei o exemplo da Graciane. A Graciane, quando foi exposta, ela ficou negando que foi ela. Quando chegou o áudio pra Graciane, a Graciane falou, eu não lembro quando eu falei. Eu falei isso, falei no começo. Sabe, mas é muito diferente quando a Delma, quando foi confrontada, ela falou, tentou se sair, mas assumiu que foi ela que falou, né? Sim. Eu falei mesmo, explicou. Sendo que como a Renata e a Eva continuaram batendo tanto na tecla como isso, ela perdeu a paciência e no Sincerão, acho que foi o que culminou nesses últimos Sincerões, ela falando, Eu acho que eu ela foi. realmente acho você Uhum. isso, acho você aquilo. Aham. Gente, eu acho bom, porque se você falou, você não, o povo não pede que quem fala sustente suas gracinhas, ela É tá isso, sustentando a dela pô. até agora. E digo Então, mais, foi ótimo. além de ser muito difícil, ela no final ainda deu suporte psicológico, suporte emocional pro Guilherme, que nem na dinâmica tava, e ficou abaladíssimo, entendeu? Outra coisa foi o poder que ela usou. Ela usou o poder, nós todos ficamos, assim, completamente enojados dela ter salvado a Eva daquele paredão. Mas hoje eu agradeço a ela. Porque para sair pro Mike, pra Eva, é melhor sair pro Mike mesmo. Não dá esse gostinho delas acharem que são especiais. Então eu acho que ela acabou sendo meio que a craque do jogo sem querer. Eu acho que o meu destaque do Tonho da Laura vai ser igual, mas eu tô curioso pra ver quem vai dizer primeiro. Laura, quem foi o destaque da semana pra você e por quê? Eu vou surpreender você. Meu destaque da Eita, semana vai ser o Vinícius. Eu dei pra Delma surpreendeu. semana passada, porque eu pensei. Não porque eu fiquei pensando bastante entre ele e a Aline, porque a Aline, pra mim, foi muito destaque, mas porque eu queria também dar uma elevada pra essa dupla. E ele foi muito bom com ela, assim, em todos os momentos, sempre do lado dela, defendendo, e os melhores momentos dele foram defendendo ela, né? Eu queria exaltar isso. gente, pra mim, sendo a eliminação da Aline, pra mim ela tem que ser o destaque, porque, gente, sem ela não teria metade, nem metade, não teria 80% do que teve nesse programa. Ela protagonizou, sei lá, 2/3 do programa, né? Faltou um mês só. Ela protagonizou 2/3, não tem como falar que ela nunca foi protagonista. Porque quem Sim, que foi? A Renata? A Renata que não foi. A Renata teve um plot até agora só, que foi o de ir pra vitrine. A Aline fez muita coisa. Teve um momento que a Aline foi ótima, teve um momento que a Aline foi insuportável, aquela época que ela estava com o Diogo, eu queria que ela fosse eliminada. Mas aí depois ela deu a volta por cima e ficou boa de novo. Então era uma pessoa que era legal de ver. A pessoa erra, a pessoa acerta, a pessoa erra, a pessoa acerta. E é isso, sabe? Para mim, ela, pela trajetória, por ser, na minha opinião, a única participante que vai conseguir colher algum fruto desse Big Brother em coisa de influencer, assim, de verdade, né, de marca, eu acho que vai ser ela. Eu acho que nenhum outro vai ter ali a capacidade de fazer o que ela vai fazer, porque ela tem o carisma ali necessário. Enfim, né, não vai. Eu não vejo ela divulgando o Tigrinho como eu vejo a Renata e Eva fazendo daqui a um ano, sabe? uhum, Então, enfim, para mim é ela o destaque. E vai ser triste o programa sem ela, a vai nossa ser. protagonista. Eu acho que se ela ficasse nesse, ela tinha chance de ganhar, de verdade, que ela poderia reverter o hate, mas não rolou, né? Então, Olha, é eu não isso boto aí. mão no fogo por tigrinho de ninguém, viu, Tony? Porque eu sei lá, esse povo aí com quem vai ser a Não, agência desse povo, botar né? a mão no fogo também não boto, mas. É. E o curioso, quem tá comentando agora essa parte de destaque com a eliminação da Aline sendo exibida na televisão, né? Que o Big Brother começou. Então, o meu destaque vai ser pra Aline, porque ela, gente, ela foi. A gente falou, como eu falei, 15 dias atrás teve episódio de quem era protagonista.
A gente não citava o nome, mas desde a vitrine da Renata, a Aline protagonizou ainda mais. Porque a Aline sustentou tudo o que falou. Ela foi muito bem de posicionamentos dela. Ela entregou. Quando o Tadeu falou no paredão que ela contra a Tamires, né? Que quis mostrar que o rugido da leoa é muito mais bonito quando todo mundo vê. É uma frase bonita, a gente até exaltou, mas a gente viu que não é bonito quando a leoa é uma pessoa como a Aline, né? Pelo visto. Não é, o público não gosta quando a leoa que ruge é a Aline, mas ela mostrou que ela bateu no peito, sustentou. Eu tô gostando que aqui fora tá sustentando tudo que falou, porque a Aline não errou, gente. O erro da Aline foi querer jogar o Big Brother. O erro da Aline foi ser ela mesma, num programa que vem com todo mundo montado. Então ela é destaque sim, foi maravilhosa e o programa vai sentir falta. As supostas protagonistas, que não são protagonistas de coisa nenhuma, vão sentir falta da Aline, porque não vão ter dela pra falar. Vão ficar falando dela e revivendo Vão falar de o quem? Vão assunto. ficar trazendo pomba suja até quando, né? Até o Vinícius sair, né? Porque depois quem foi como é que chamou? E agora o último tópico, aquele tópico de previsão, né? Quem vai vencer o BBB 25? Toda semana a gente faz aquela aposta e atualmente o Tonho tá com a aposta no Guilherme, a Laura na Aline e eu na Renata. Eu adianto que eu vou manter na Renata, que pra mim, eu já tô nesse nível aqui ainda. A Laura eliminou a Aline, porque 2 semanas pra renda Aline, eu vou continuar mantendo a Renata, porque é aquela loja que eu digo. Toda pessoa que eu trago se apaga. Eu tô trazendo a Renata, vou insistir nela, gente, até ela perder favoritismo. Ou se ela ganhou, dizer, tá vendo, gente? Apostei desde o começo. Mas, Tadeu, pra você, quem vence o BBB? Se a final fosse agora, no Big Brother, quem você acha que vence? Guilherme. Não, eu acho que o Guilherme ganha porque eu acho que parte dessa torcida da Renata são torcedores de Guilherme, na verdade. E a gente vai entender tudo mais pra frente. Vamos lá, Tonho, pra você, é Guilherme ainda ou mudou? Eu espero que o Tadeu esteja certo, mas eu não tenho tanta fé no público do Big Brother, então eu vou trocar para Renata. Laura, agora que não tem a Aline, você vai apostar em quem? Eu vou apostar na Renata. Ai, amém. Renata eliminada terça-feira. É Tomara. isso. Decretamos. Seria lindo ela ser eliminada logo depois da Aline. Né? Ia ser muito engraçado. Se eu, Tonho e Laura botou uma mesma pessoa, gente, desandou. Agora a pessoa vai desandar, o jogo vai desandar completamente pra ela. Vai desandar completo porque a gente atrai, né? A gente não só não atrai sorte por da gente, mas por dos outros, quem sabe. Assim esperamos. É. Mas é isso. A gente tá chegando ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a quem nos viu. Muito obrigado, viu, Tadeu, pela participação também. Foi ótimo seus comentários. Agradeço o convite, só chamar que eu volto. Beijo, beijo, gente. Muito obrigado. Espero que quando voltar seja com uma eliminação boa. Porque eu sempre falo isso quando eu venho aqui. Uma eliminação boa. Não tá tendo eliminação boa mais, né, gente? Não tá tendo mais. Pois é. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. As redes sociais estão aí tudo na descrição. Quinta-feira a gente tá de volta. Então até semana que vem. E tchau. Tchau. Tchau.